Avante palestrinos e palestrinas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje é domingão, agora é quase 8 horas da noite. E eu quero falar um pouquinho aí desse atual momento do Palmeiras, né? Era pra ter gravado o vídeo ontem, no sábado, né? Logo após a derrota do Palmeiras aí pro Fluminense por 3-2. Mas não consegui, enfim, tive um tempo agora no domingo. E eu vou falar um pouquinho aí desse atual momento do Palmeiras, né? Do jogo do Palmeiras contra o Fluminense, desse momento ruim que o Palmeiras vive na temporada, né? Inclusive o Flamengo tá jogando agora contra o Mirassol e tá ganhando de 4-0, tá? Então, mais um motivo aí de preocupação, porque o Palmeiras perdeu na rodada, vê o Flamengo ganhando aí, goleando o Mirassol por 4-0 e o time carioca se aproxima ainda mais do Palmeiras nessa busca pela liderança. E no momento o Palmeiras tem 48 pontos, e o Flamengo tá ainda a 45. Vale lembrar que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Flamengo tem um jogo a menos. E no atual cenário, se ganhasse esse jogo a menos, passaria o Palmeiras, né? Empataria ali, né? Na verdade 45, 46, 78. Empataria com o Palmeiras, porém passaria o Palmeiras, se eu não me engano, acho que por conta de saldo de gols, alguma coisa assim do tipo. Mas, enfim, ainda não jogou. Por enquanto não passou o Palmeiras, mas o Palmeiras precisa ligar o alerta, né? Eu acho que o alerta vermelho precisa ser ligado no Palmeiras urgentemente. Vimos aí mais um jogo do Palmeiras muito abaixo contra o Fluminense, né? Mais um jogo na qual o Palmeiras não jogou bem. Tivemos aí alguns jogadores que novamente não desempenharam um bom futebol. Não só alguns jogadores, mas eu acho que o coletivo em si do Palmeiras, né? De uma maneira geral, o Palmeiras não tem apresentado bons jogos desde o retorno da Copa do Mundo, né? O Palmeiras que desde o retorno da Copa do Mundo aí, eu acho que, se eu não me engano, acumula 3 vitórias, acho que 2 empates e 3 derrotas. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que é isso, tá? E é complicado. É complicado porque o Palmeiras volta da Copa do Mundo e volta mal, volta jogando futebol muito abaixo. Já não estava assim, não estava jogando futebol muito vistoso, né? Já não estava jogando tão bem assim. Porém, volta aí jogando pior, parece, né? E a gente sabe que é complicado porque o Palmeiras vive um momento decisivo na temporada, porque é líder do Brasileiro, briga na liderança do Brasileirão, tá nas oitavas de final da Copa do Brasil, aliás, na Libertadores, empatou o primeiro jogo em casa contra o Cerro Porteño por 1-1 e precisa vencer lá no Paraguai para se classificar. Tem a Copa do Brasil contra o Santos, que é jogo de mata-mata, enfim, o primeiro jogo é em casa e a gente sabe o quão ruim o Palmeiras tem sido jogando em casa, jogando em seus domínios, jogando no Nubank Park. O Palmeiras não tem conseguido dominar os seus adversários jogando em casa. O Palmeiras que tem sido um time melhor fora do que dentro de casa, apesar de ter perdido pro Fluminense de virada, mas é um time que é muito melhor fora. Mas de qualquer forma, o Palmeiras precisa abrir os olhos. Precisa abrir os olhos porque o Palmeiras vem derrapando bastante, vem num momento delicado, em um momento na qual tem perdido jogos, no momento na qual tem jogado mal e no momento em que jogadores importantes têm falhado dentro de campo. A gente tem visto aí, por exemplo, o Carlos Miguel, que de uns tempos pra cá tem falhado bastante, né? Contra o Atlético Mineiro falhou, contra o Cerro Porteño falhou. Contra o Fluminense agora, podemos discutir se ele falha ou não no gol do Germancano, né? Já que a bola desvia no Cano, mas, enfim, é um gol que a gente pode debater. É um lance que é completamente discutível, se ele falhou ou não. Eu acho que, sei lá, ele poderia ter tomado uma decisão melhor ali, mas enfim, ele acabou tomando o gol. O Murilo também é outro que não tem jogado bem, né? Tem falhado. Contra o Cerro Porteño, por exemplo, falhou em um gol que nós tomamos, mas estava impedido. Falhou também no gol ali, falhou alguns lances, enfim. Temos jogadores que não estão jogando bem. Vitor Roque voltou, eu não entendo. Cara, o Vitor Roque voltou, estava machucado, né? E ele voltou e tá mal, tá fora de ritmo, completamente fora de ritmo, não tá bem, né? Enfim,
Temos jogadores que também não estão bem. Temos os nossos problemas com os laterais direitos, que não tem jogado bem. Piquerez, cara, o que tá acontecendo com o Piquerez, velho? O Piquerez voltou muito, muito, muito mal da lesão. E tá sendo titular, não sei porquê. O Arthur, na minha opinião, tá muito melhor que o Piquerez hoje, merece a vaga de titular. Tem mais essa questão. Então, além de não estar jogando bem, o Palmeiras tem jogadores que não estão demonstrando um bom futebol também. E é complicado, delicado. De fato, o Palmeiras vive um momento delicado. E tivemos a coletiva do Abel Ferreira, né? Falando depois da derrota contra o Fluminense. E eu acho que foi uma coletiva ruim do Abel, tá? Acho que mais uma vez o Abel, ele, depois de uma derrota, ele é mal na coletiva, né? O Abel Ferreira, de uns tempos pra cá, nas coletivas, principalmente nas coletivas que o Palmeiras, após derrota do Palmeiras, ele tem cometido alguns deslizes, né? E eu acho que a declaração que ele teve falando que o Palmeiras perdeu foi apenas um jogo e não um campeonato, em que ele criticou, falando que parece que o Palmeiras está brigando para não cair, e parece que o Palmeiras foi eliminado das Copas e tudo mais. Inicialmente ele reconheceu que a equipe está jogando mal, que precisa de fato melhorar, mas ele, ao mesmo tempo que ele reconheceu, ele meio que falou, olha, as críticas, na minha visão, né, no meu entender, ele basicamente falou o seguinte, olha, essas críticas que estão vindo dos torcedores, dos jornalistas, são impróprias, são inapropriadas, porque o Palmeiras não está brigando para não cair, não foi eliminado e tudo mais. E a declaração que ele deu, falando que o Palmeiras perdeu um jogo e não um título contra o Fluminense, é uma declaração para ser observada, porque tudo bem, o Palmeiras realmente perdeu um jogo, não pode não ter perdido o título, mas e se esse realmente for o jogo da perda do título? Sabe? Porque a gente, tudo bem, temos bastante jogos pela frente ainda do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo tá encostando. O Flamengo tá encostando. O Flamengo tá encostando e assim. Então, sabe, eu acho que esse tipo de declaração nesse atual momento não cabe. Eu acho que ele deveria apenas reconhecer que o time tá mal, que os jogadores estão mal. E é isso, ponto. Já era. Reconheça. Abel, tá mal, é isso. Não queira debater com jornalista, não queira debater com as opiniões dos torcedores. Não queira debater. O time tá mal e ponto. Reconheça que o time tá mal, assim como você reconheceu que tá mal, mas e fica nisso. Não fica debatendo, falando que isso, que aquilo. Não, é isso. O time tá mal e ponto. Sabe? É esse tipo de declaração que não pode acontecer. É simplesmente reconhecer. E o Abel parece que ele, em certos momentos, ele tem dificuldade em reconhecer que o time tá mal, sabe? Tem dificuldade de reconhecer que não tá jogando bem. Pô, cara, qual que é a dificuldade? Não tá bem, já era, acabou. Não precisa ficar discutindo, criando contextos e em cima de contextos. Não, já era, tá mal, sabe? Então, realmente é um momento delicado do Palmeiras, um momento que precisa ligar o alerta, porque na próxima semana o Palmeiras tem Libertadores. E se não voltar a jogar bem, pode cair na Libertadores, nas oitavas de final. Pode cair nas oitavas de final. Assim como foi em 2024, que caiu pro Botafogo. Pode cair nas quartas, nas oitavas. Tem um jogo contra o Santos pela Copa do Brasil que é clássico. Porque o Santos é clássico. Por mais que o retrospecto seja positivo pro Palmeiras, mas é clássico. O Santos também, claro, não tá jogando bom futebol, mas é clássico. Não tem como falar que o jogo tá ganho. Dá receio do Palmeiras. Dá receio do Palmeiras jogando esse futebol. O que pode acontecer contra o Santos? Então, o alerta precisa ser ligado e eu espero de verdade que o Palmeiras consiga melhorar o quanto antes. E já precisa melhorar para a próxima quarta contra o Cerro Porteño. E já para o próximo final de semana pelo Brasileiro. E assim vai. Precisa melhorar até o final do ano, até o final do campeonato. Se quiser ser campeão de alguma coisa, claro. Se quiser ser campeão da Libertadores, se quiser ser campeão do Brasileiro, se quiser ser campeão da Copa do Brasil, tem que jogar muita bola. Mas vai ter que jogar muita bola mesmo. Porque se continuar jogando do jeito que tá, não vai arrumar nada. Simples assim.
não vai arrumar nada. Então, momento delicado do Palmeiras, que precisa de atenção, e torço para que melhore o quanto antes. Caso contrário, a situação vai ficar feia pro Abel, já tá feia. Pode ficar ainda pior. Então fechou, rapaziada, é isso. Torcer para que o Palmeiras melhore. Veremos na próxima quarta-feira como é que vai ser. E voltaremos aí para falar do que será a temporada do Palmeiras da quarta pra frente, né? Será que vai estar na Libertadores? Será que não vai? Enfim, vamos aguardar na quarta-feira. Fechou, rapaziada? Um abraço.